Olá, o final de semana está chegando, mas isso não é motivo para você deixar de ficar bem informado. Atualidades Pampa entrando aí na sua casa, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias mais atualizadas. Justamente para que você tenha ainda como conversar, de repente, durante o final de semana e lembrar de nós, né? Porque a gente gosta que você lembre de nós sempre. Vamos lá, as manchetes desta sexta-feira? Pois, sacudiu e caiu. Theresa May está fora do governo da Inglaterra. Prefeitura de Porto Alegre quer a sua opinião sobre patinetes. Aumenta a venda de carros no Brasil, mas afinal, quem está com dinheiro para comprar? Atenção, a começar a Coupe du Monde Feminine da France. Rafão Oliveira assume o novo secretário de Segurança do município de Porto Alegre. Os franceses voilá, né? Voilá. Sensacional a manchete da Ana, sensacional. Tive que interromper a manchete, sensacional. O plano de saúde para idoso. Como é que é essa história? Idoso no Brasil cada vez está indo de bala pior. Desculpa, mas plano de saúde. Que plano de saúde que me hablas? Já não, que a por outra que fala sobe francês, tanto? Que me hablas? Porque es que sube abaixo, arriba, está todo arriba, a direita, a esquerda. Não tem plano de saúde para idoso? Sabe quanto é que custa um plano de saúde? 3 contos. Mais ou menos. Porque ele tem um aumento junto com a tua idade. Se tu tem 60, tu paga X. Se tu tem 65, tu paga 2X. Então eu já não tenho mais preço, é 1 milhão por mês. Não podia subir depois de 60 anos. Sim. Só que chega nos 59, eles te dão uma paulada de 40%, 45% que você entorta. Aí apareceu um gênio do PSDB, tal de Rogério Marinho, deputado federal do PSDB do Rio Grande do Norte, que quer acabar com esse limite dos 60 anos. O que ele quer fazer? Ele quer quer que os planos de saúde criem mais faixas etárias nos 65, 70, 80, 90. Que coisinha esse cara. A senhora, sua mãe, vai bem. A dele vai. Né? A senhora, sua mãe, vai bem. Esse projeto, que é isso? Esse projeto foi muito bem lembrado. Esse projeto tentar empurrar o ano passado, a gente conseguiu dobrar, mas a gente sabe que eles têm uma persistência muito maior que a nossa resistência, Marcos. Eles deverão voltar a carga assim. A propósito, sobre o que tu ia dizer que ninguém deixou de falar? Não, eu só queria dizer para vocês o seguinte: isso é tão ridículo nesse país dos absurdos. E eu fico pensando, assim, mas quando tem 20 anos de idade, 22 anos de idade, é bem baixinho. Mas claro que o camarada com 22 não fica doente. Isso é indignante. Mas é tão ridículo isso aí. Tinha que ser o contrário, né, Márcia? É isso. Verdade. O absurdo que é este país, o roubo que é esse país. Esse país é escorchante sobre todos os aspectos. Então, como é que o cidadão... Eu, por exemplo, que já sou idoso, como é que eu vou chegar lá e fazer 13 mil por mês? Não. Tu, com a idade que tu tem? Eu acho que é 10, né? O teu é 4 ou 5. É verdade, mas gente. Não adianta. Eu tô pagando 2 Eu falo rindo, mas eu fico nervoso. E te dou mais uma notícia muito ruim. É um roubo. Dificilmente com mais... Nem aceito. Eles não vão te aceitar. Nem não aceitam mesmo. Então, assim, isso é um cálculo atuarial, né? Os mais novos pagam as despesas dos mais velhos, de tal forma que amortiza o peso dos mais velhos, que tem mais exames, são mais frágeis, organismos mais frágeis. Enfim, só que esse cálculo atuarial, como todo cálculo no Brasil, é feito para enganar a população. Aí tem uma tal de ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é mais uma, tipo ANAC, tipo essas... Fernando Henrique. Fernando Henrique, seu Luqueps, que criaram essa porcaria. Aí criaram esse negócio, a ANS... há muitos anos vem dando reajustes muito acima da inflação, Marco. Em alguns casos chega a dar 2 até 3 vezes 12, 13% o índice da inflação. Inflação de 4,5% é 0,11,8%. Bom, aí o que aconteceu? A Associação de Consumidores lá de São Paulo, essa mesma que conseguiu aplicar essa multa nas companhias aéreas, negócio das malas, e é muito forte, lá de São Paulo, entrou na justiça. O juiz de primeira instância disse, sabe o quê? Que esse é um cálculo técnico que não cabe ao Poder Judiciário avaliar. Ou seja, desconsiderou a importância social, desconsiderou tudo que possa se tratar. Um juiz lá de São Paulo. Vamos achar. O juiz federal lá de São Paulo. Aí, claro, entraram com recurso, né? Subiu
Tem algum relator sentado em cima da matéria até hoje. Na Magda, para dar uma notícia boa sobre a matéria, já que a gente já deu todas as ruins, inclusive é que há 2 semanas atrás a sociedade, nós como sociedade, tivemos uma notícia boa sobre essa matéria, sim, porque foi permitido que a gente migrasse de plano sem carência. Porque o que acontecia? A senhora disse que paga 2 mil. Eu, por exemplo, tenho um plano, vamos dizer, existe um outro plano por 1.500, a senhora não migrava pelo risco de ficar 6 meses esperando a carência do plano. Isso terminou. A senhora pode migrar desde que seja para... A portabilidade. A senhora pode migrar do seu plano para outro plano, mesmo mais barato, desde que ele seja a mesma modalidade. Agora, se a senhora quiser fazer um melhoramento de plano, por categoria, aí sim, sobre o melhoramento, continua a carência. Mas isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Porque assim, a pessoa como eu tenho plano de saúde. Tenho pra mim, pra minha filha, eu pago pra todo mundo na família, tá? Ok. Há muitos anos, isso deveria ter um peso também nessa hora, entendeu? Sim, assim, Magda... É que a senhora não colabora, a senhora não morre, né, dona Magda? Só segue fazendo exame lá, ao invés de colaborar com o plano de saúde, terminava com isso aí tudo, dona Magda. Pois é, eles têm poder de lobby, um poder de influência. A exemplo das companhias aéreas, eles estão lá em Brasília, urubuzando ali os deputados, coisa e tal, oferecendo, né, um sorriso, uma coisa de mão, olha, tá demais eles têm lobby forte em cima As agências são donos, né? São donos das agências. As companhias aéreas são donas da ANAC, as operadoras de plano de saúde são donas da ANS, fazem o que querem, o que bem entende. A cidadania que se exploda. Mas o problema é tão grave que essas pessoas que não podem pagar plano de saúde vão para a rede pública de saúde. Esse é o problema. E por isso que inchou. E sobrecarrega. E eles poderiam fazer uma coisa, que tinha que haver uma fiscalização, porque isso é roubo. Isso é roubo. Eu não gasto R$2.000 por mês de saúde, gente. Lembrar, isso vou lembrar o Nelson. E vou contar para vocês, eu não tenho plano hospitalar integral. Não, e vou lembrar... Não é sozinha. Porque senão eu pagaria R$3.000, gente. E vou lembrar o Nelson Rodrigues, que dizia o seguinte: quem fiscaliza os nossos fiscais? Ninguém fiscaliza ninguém. O Dona Magda, um grande político americano, foi secretário de Estado. Eu trouxe o corregedor de São Paulo. Compraram o corregedor. Desculpa, é que assim, Mário, tudo começou comigo que roubei a tua manchete. Aí eu fiquei fazendo discurso, aí fiquei chorando as minhas misérias e tal. Desculpa, a senhora veio de cor-de-rosa hoje, né? Isso. Eu vim. Veio de cor-de-rosa. Minha gandola cor-de-rosa. Vamos lá, vai. Não, eu só queria... Brincadeiras à parte, os Estados Unidos tem grandes personagens na política, um cidadão chamado Adlai Stevenson, que foi candidato 2 vezes à presidência dos Estados Unidos e perdeu para o Eisenhower, né? Não poderia ganhar do presidente Eisenhower, que era o grande herói, o grande comandante das Forças Armadas em campos da Europa, o grande vencedor que acabou com o nazismo na Europa. Ele dizia o seguinte: na hora em que os meus inimigos pararem de falar mentiras a meu respeito, eu paro de falar verdades a respeito deles. Meu lema. Como é que é? Agora eu vou escrever isso no meu... Se os meus inimigos pararem de falar mentiras a meu respeito, eu paro de falar verdades a respeito deles. Gostei dessa Que coisa linda. Achei muito inteligente. É um aforismo maravilhoso. Muito inteligente. Mas ainda sobre essa situação, né, que a gente falava dos planos de saúde, muitas pessoas participando e falando dos preços abusivos que elas pagam. Inclusive tem um telespectador aqui, o Cesário, lá de Gravataí, que ele tem 58 anos, ele tinha 58 anos e pagava R$680. Agora, em fevereiro, depois que ele completou 59 anos, ele paga 1.260. Olha só. Tu viu o cálculo? De um mês para o outro. 1.260. 680 exatamente, é o último reajuste permitido. Sim, de 600, eu sei que é o que tu dissesse. Dobrou. Quando chega a 59 anos, eles dão bico na gente. Que não é o último reajuste, né? Porque o certo era eles manterem isso por um tempo. Não, eles só podem, a lei diz que só pode estabelecer faixa etária até os 60 anos incompletos. Então, assim, você tem que ter 59, 11 meses e 29 dias. Aí eles podem te aplicar um aumento. Tá. 2 dias depois não pode mais. Ok.
Tudo bem, quando eu fizer 60 não pode mais. Depois de 60 não pode mais. Tá, e quando eles aplicam com 59 e a cada ano eles aumentam, sabia? Não, esse é o ajuste anual O aumento anual não é de faixa etária, é o aumento concedido pela ANS, que é essa sacanagem que eu falei pra você, que é 2, 3 vezes a inflação. Mais alguém aí, Ana? Muitas pessoas estão interessadas na matéria do Ruschel, porque fala aqui, boa noite, bancada, o Sidney de Porto Alegre. Essa história de as patinetes, ele corrige, né? É mais um custo injusto, pois o dono dos equipamentos embolsa o dinheiro e o INSS paga pelos acidentes. O Brasil já tem um custo enorme com os acidentes por moto, agora vem essa tal de patinete. O Sidney de Porto Alegre opina. Então vamos ter o assunto, Ruschel, mas é que o Sidney amplia a nossa discussão. Eu vou primeiro tratar do funcionamento, vou entrar pelo funcionamento. A Prefeitura de Porto Alegre nos oportunizou por 15 dias que nós participemos das sugestões de como pode funcionar. A matéria está extremamente controvertida, dona Magda, não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Brasil, mas é no mundo. Depois a gente elencou algumas divergências aqui. Então a Prefeitura deu esses 15 dias para nós. O plano ele vigora por 90 dias, começou em fevereiro por 90 dias provisoriamente e foi prorrogado por mais 90 dias. Então, a Prefeitura vai receber essa contribuição de todos nós e daqui 15 dias vai legislar. O que fez São Paulo e Rio de Janeiro? Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro proibiram andar nas calçadas, né? Obrigando que seja pelas ruas. São Paulo concedeu uma liminar, não tenho informação se foi revogado ou não, mas que permitiu que não exigisse mais o capacete. Achei um absurdo, porque a legislação lá estava criando a exigência e uma liminar dada por um desembargador teria suspenso. Não tenho informação se essa liminar foi revogada. E em Paris, dona Maria, para ver como a discussão segue longe, em Paris eles inovaram diferente de tudo. Eles permitiram que andem nas calçadas, mas a 8 km por hora. E nas estradas ande a 20 km, nas ruas, a 20 km por hora. E não pode colocar o patinete na calçada. Eu fiquei pensando, onde é que vai enfiar o diabo do patinete? Gostaria que tu não perguntasse. Talvez, lógico que eles têm ruas melhores que as nossas, mas eu fiquei imaginando que como cada regra tem a sua regionalização, porque aqui, se tu proibir de botar patinete na calçada, inviabiliza as ruas já inviabilizadas de Porto Alegre. Mas então é isso, a matéria está aberta, a discussão está aberta, os hospitais, o Mari foi o pioneiro aqui na nossa bancada, trazendo o número que começou a impactar, começou a impactar os hospitais, os prontos-socorros, a matéria, ela se tornou mundial. E dona Magda está falando um motoqueiro aqui desde que nasceu, né? Esses patinetes sem capacete, eles são uma produção mortal de acidentes, dona Magda. É impressionante, porque tu imagina 25 km por hora, pega um corredor, quanto custa um corredor, vê a velocidade que atinge um patinete e te bate em qualquer objeto parado a 25 por hora, sem proteção alguma. Aliás, esses dias os próprios telespectadores nos auxiliaram através do WhatsApp, mas infelizmente não estava no horário do programa, mandaram uma foto onde um ciclista e uma pessoa que estava de patinete se chocaram justamente num corredor destinado, uma ciclovia destinada a quem tem a bicicleta, mas a alternativa para as pessoas não circularem na calçada nem na rua se tornou também a parte onde as bicicletas circulam e eles se chocaram, um acidente muito grave, até o pessoal foi encaminhado para o hospital. Eu não me recordo o nome da telespectadora quem viu, mas aconteceu na frente da casa dela e ela tirou as fotos. E mandou para Ana, e quero dizer que a legislação vai incluir as bicicletas, tanto as bicicletas comuns como as bicicletas eletrônicas. Eles vão aproveitar para fazer um pacote só e regular todos esses... São coisas novas, né, para andar aí. Falando em transporte, Roberta, que história é essa que as pessoas estão comprando carro e não tem dinheiro? Justamente, Magda, chama muito atenção esses dados que a Anfávia nos trouxe nessa semana, em razão de que eles dizem que o aumento das vendas de carros está muito alto internamente, porque na verdade o que acontece? O setor automotivo é um dos mais importantes do nosso país. Ele corresponde a 20% do PIB industrial e 4% do PIB total da nossa economia. O mercado externo, o grande comprador de carros brasileiros é a Argentina. E a Argentina está sofrendo uma grave crise econômica, o desemprego está alto, o índice de juros também está super alto lá, a inflação.
E aí, eles não estão mais comprando tantos carros. Basta ver que a Anfávia também diz que caiu 42% as exportações de automóveis, só nesses últimos 3 meses. E aí chama muito atenção estes dados que a Anfávia nos trouxe, dizendo que houve esse aumento. Pois então, quem é que está comprando carros? Vejam só, quem compra carros atualmente, Magda, são brasileiros que ganham, em média, a partir de R$20 mil. E nós estamos falando de um país onde 60% da população vive com um salário mínimo. Então, é uma situação muito curiosa que está acontecendo. Segundo os especialistas, isso está acontecendo porque houve uma demanda reprimida desde 2011, quando começou uma recessão muito grande do nosso país. A taxa de juros em 2011 era de 28% ao ano e atualmente ela está em 21%. E aí essa população que tem um dinheiro guardado, que tem condições de trocar o seu carro, está fazendo essa troca nesse momento porque está entendendo que 21% é uma taxa razoável de juro. Eu, pessoalmente, acho que 21% ao ano é uma taxa alta, devido à nossa contingência. Eu, como não ganho 20 mil, agora descobri porque que eu não posso comprar carro, trocar meu carro. Mas o financiamento... Dona Magda, nós não somos o imposto de renda, não precisa mentir para nós. O que a gente conversa, e até a gente trouxe isso, o próprio Vitorino comentou essa semana, é que nós estamos percebendo que há realmente uma mudança no setor automotivo do mundo inteiro. O carro está cada vez mais se tornando obsoleto. A nova geração não se interessa em comprar e ter o seu primeiro carro. Elas estão vivendo com aplicativos, andando de patinetes, usando tem uma outra visão, né? As próprias tecnologias dos próprios carros estão obrigando as montadoras a investir a alta tecnologia, então investimentos em engenharia e etc. Então, tudo isso a gente vai perceber. E até, fazendo um gancho, a gente viu muito o presidente Bolsonaro sendo questionado e criticado por essa ideia, por exemplo, de transformar o Rio de Janeiro num estado ainda mais pujante de turismo. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro, ele ganha muito dinheiro com o quê? Com petróleo, né? E petróleo, em razão até desse movimento dos carros, vai acabar sendo pouco consumido ao longo dos anos. Então, possivelmente, daqui uns 30, 40 anos, deixa eu confortar os seus argumentos. Nós não vamos mais ver países se sentindo ricos porque tem muito petróleo. Nós vamos ver países se sentindo ricos porque tem energia limpa. E nós, no Brasil, temos muitas Os árabes já estão fazendo isso. Deixa eu confortar teu argumento em relação aos automóveis. Eu conversava com um profissional da área e ele me disse o seguinte: puxa, os carros que vendem são os de luxo. Eu sou de uma época que se queria aquele carrinho pelado, aquele carrinho bonitinho, aquele carrinho simplesinho. O importante era ter o carrinho. O importante era ter o carrinho. Pé de boi. E hoje ele diz, tu não consegue, essa expressão, se tu tens um carro assim no mercado para tu vendê-lo, é um parto. O carro hoje tem que ter coisas que antes eram um grande luxo e não são mais. Hoje direção, o câmbio, vidro, ar-condicionado, tudo isso virou quase que, deixou de ser acessório e passou a ser essencial. Então, esses carros que exigem rendimento maior é que realmente estão impulsionando as vendas. E ainda sobre esse assunto dos carros, muito interessante também, porque os telespectadores estão falando, muitos querem comprar carros e acham que o melhor momento é antes da reforma da Previdência. Eles perguntam se isso tem a ver, de alguma forma, comprar um novo carro tem que esperar a reforma ou já compra agora? Eu sugiro que espere chegar ao segundo semestre agora desse ano, onde a gente vai ter um cenário um pouco mais claro do que está acontecendo. Tudo leva a crer que a reforma da Previdência vai ser finalmente votada e, com isso, aumenta a confiança, a expectativa de que nós estamos fazendo o nosso dever de casa enquanto país. E aí os juros tendem a baixar, o dólar também vai baixar e a tendência é que nós vamos conseguir fazer uma negociação muito melhor. Então, meu ponto de vista é aguardar. Foi o Carlos Thomas que perguntou isso. Muito bem. E mudanças? De qualquer maneira, eu recomendo esperar um pouquinho, além desses... 2020. Do que 2020, né? Pois é, no segundo semestre já é apaixonado. Não fica velho o teu carro. Na hora de vender, Claro. Olha, a Prefeitura de Porto Alegre, como era previsto, anunciou hoje mudanças no seu secretariado. Sabe-se também que essas mudanças estão diretamente relacionadas
as mudanças ou ao novo governo do Estado e ao governo federal. Então, assim, por exemplo, houve uma troca nas secretarias do Meio Ambiente, a SMAN e da Segurança. Também foi confirmada a saída do titular da pasta de Infraestrutura e Mobilidade, que será comandada interinamente pelo seu adjunto. Vamos para a SMAN. Advogado Maurício Fernandes assumiu há pouco mais de um ano, dá lugar agora a Germano Brem, que também é um advogado, ocupava o cargo de assessor técnico da PGM, que é a Procuradoria-Geral do município, e a secretária adjunta será a bióloga Viviane Diogo, que já exercia um cargo de direção nesta pasta. Na Secretaria da Segurança, esta será então dirigida ou comandada pelo suplente de vereador, o Rafão Oliveira. É Rafael Oliveira, do PTB, ele é um policial, né? Ele estava exercendo o mandato substituindo ao seu colega Luciano Marco Antônio, que estava em outra secretaria, e já havia confirmado esse convite. O Rafão tu conhece bem, né, Chicão? Muito. E para a Secretaria da Segurança me parece uma boa indicação. O Rafão, ele faz parte daquela antiga confraria do Charim, que aconteceu em 2000, e no ano 2000, quando o Alexandre assumiu lá. E o Rafão é meu vizinho, meu amigo há 20 anos. Eu acho que pela primeira vez eu vejo um secretário de segurança que me deixa entusiasmado. Porque o Rafão é um homem de campo, é um cara que é do DENARC, o delegado do DENARC, ele é um cara lutador, ele é um cara assim, de uma personalidade reta, um cara assim, impropinável, quer dizer, que não é um cara desses policiais que faz o outro jogo. Eu acho que o bandido não vai ter moleza com o Rafão. Pelo menos as atitudes dele nesse tempo na polícia... Eu acho que ele não é delegado, Chicão. Ele é do DENARC, mas eu não tenho certeza que ele é investigador ou comissário. E é um cara bem sucedido profissionalmente. É polícia. Ele é polícia, ele é pai, era policial. É um jogo duro, ele não é político. Ele era aquele. Tem que ser polícia. Ele é o típico cara que se ele ouve uma notícia, tal lugar estão fazendo, não pode deixar passar lá as pessoas. Ele pega o carro e vai para lá. Ele vai para lá. Seu Chicão Tofano, eu quero agora, ao vivo, junto ao senhor, dar os parabéns pelo seu livro, que eu li o seu livro. Eu li o seu livro. Gostei muito do capítulo que o senhor fala do seu pai, do Silvano, né? Se eu não me engano, né? O nome do seu pai. E quem conhece, quem gosta do Chicão, eu disse isso aqui, né? Tem que ler o livro do Chicão. Tem que ler. Eu achei o livro fantástico, que tem muita coisa de muitos lugares que o Chicão viajou o mundo inteiro, reportagens interessantes, anúncios interessantes também. E a própria cidade de Porto Alegre. Isso, né? Porto Alegre. Quem quer conhecer Porto Alegre, conhecer a noite de Porto Alegre, de antanho, gostou do termo? De antanho. Leia o livro do Chicão. Muito obrigado. Ontem nós fizemos uma sessão de autógrafos no shopping Praia de Bela, a Magda. O Vitorino gostou também. Lá no Varietá, estava muito legal. Quase que eu não vim trabalhar. Muitos empresários importantes. E me chamou a atenção uma senhora de 84 anos que veio de Campo Bom com um chapéu naquele estilo que eu uso, que é um estilo Francesco Scavulo, que é um fotógrafo famoso de Nova York que já faleceu, que é um chapéu curto aqui, para a noite. Ela diz, pô, estou usando um chapéu que você usa. E depois, para decorar a sua idade, 84 eu acho que é Zuleika o nome dela. Que mulher maravilhosa. Eu esqueci agora, a minha Magda, tola. vou dizer uma coisa para ti, na boa. O que as mulheres adoram você, independente da idade, eu acho que se a Magda se candidatasse a qualquer cargo independente assim, político, não é da minha idade as pessoas. A Magda ganharia tranquilo só com o voto das mulheres. Há uma identificação. As garotas querem ser você, as mulheres mais velhas têm um vínculo com você, sabe? Eu quero ter. Tem uma que diz que tem uma coleção dos óculos teu em casa. Tem. Ela vê os óculos da Magda e a outra me humilhou. Ela disse que ela tem 95 óculos. Vai tu ver. E a senhora tem quantos? 13. Fiquei super chateada. Super chateada. Super chateada. Fiquei magoadésima. Olha que eu não concluí aqui, ó. O adjunto do Rafão será o coronel Solon Brum Beresford, que foi diretor do SEIC, que é o Centro Integrado de Comando. E essa pasta era chefiada antes pela delegada Cláudia Rocha. E ainda, como já se sabia, o Marco Antônio deixou a Secretaria da Infraestrutura para reassumir o seu mandato como vereador.
No lugar dele, assume interinamente o secretário adjunto Marcelo Gazen. O Marco Antônio chegou depois lá no hotel. O apelido que eu dou para ele, falo em público, é o Mãozinha. Por quê? Porque acho que ele tem um braço amputado, Marco Antônio. Marco Antônio é meu primo, terceiro ou quarto estágio. Sabe? Bom, eu estou gostando de assunto, fazendo uma mudança. Eu estou muito preocupado com o que está sendo armado para quinta-feira que vem, uma greve geral. O Sindicato dos Bancários já se incorporou, já deu uma nota, inclusive oficial, recebi a nota hoje pela manhã na Rádio Pampa, e esse movimento parece que está crescendo. Muita gente diz, não vai acontecer nada, as pessoas não vão trabalhar mais, muitas pessoas não irão trabalhar. O país está precisando de trabalho, as pessoas estão precisando de trabalhar, todos nós, as empresas precisam da mão de obra, etc. Agora já imaginou, quinta-feira para o dia inteiro, os bancos não vão funcionar, vai parar as coisas, né? Eu não tinha ouvido falar disso, o Mário ajuda a divulgar. Mas eu tenho que falar, a minha obrigação falar a respeito disso, da minha preocupação. Por quê? Eu não vi notícia disso, não sabia. Mas o nosso papel aqui é divulgar as coisas. Divulgar, bom, especialmente se for contra o Bolsonaro. Mas não é contra o Bolsonaro, Gustavo Vitorino. Não, isso aí é campanha, a mesma roça de sempre. Os mesmos bagunceiros de sempre. Quando tu era contra o PT, a gente nunca disse que não podia ser. Eu sou contra a greve de PT, sou contra a greve de qualquer coisa. Nós somos... Por que não fazem um movimento como o Brasil fez? Tá, tu tá já desvirtuando o que eu tô dizendo. Nós temos que informar tudo. Inclusive, por exemplo, que está aqui no OSUL... A famosa notícia seletiva, que eu sempre reclamo aqui. Mas o Vitorino sempre tem razão. Não, ele sempre reclama, né? Se não é o que ele diz, e se não é o que ele quer, ele sempre... E ele interrompe sempre quando os outros estão falando. A notícia está aqui publicada em todos os jornais, em todas as redes sociais. Não tem jornal nenhum. Na realidade, bom, talvez não tenha te informado, eu também não sabia. O Mário me trouxe. Hoje, o assunto greve, né, na data, foi o assunto mais comentado hoje no Twitter, no âmbito Brasil. Essa greve está sendo bastante comentada. Essa greve que eu falei. É o assunto mais? Fui procurar, mais comentado no nível Brasil aqui nas redes, na menção do Twitter. Desculpa, nós somos Mas já que a gente estamos falando em greve, e lembramos que há um grande desemprego no nosso país, e existe uma profissão, Magda, que está sendo muito procurada e que tem 180% de procura. Poxa. E é da área de TI, de programador, de... Técnico em informática. E eu lembrei muito do Vitorino, porque o Vitorino conhece bem essa área e nós estávamos há pouco conversando sobre isso. Ele estava me explicando por que, afinal de contas, é tão importante. A gente sabe que as nossas tecnologias estão cada vez mais entrando na nossa realidade. Muitas pessoas que não eram assim tão voltadas, né, ao celular e as informações via, né, a tecnologia, acaba tendo que buscar essas informações. E chama muito a atenção a procura desses profissionais. Então, para essa nova geração, fazer cursos, buscar quem tem esse interesse, vale a pena. Porque isso aqui é um computador. E os valores estão altíssimos de salário. A coisa evoluiu. Eu vi um comparativo, acho que faz um ano atrás, que eu até falei nesse programa aqui, que um celular, um smartphone mediano hoje, tem o triplo da capacidade de processamento de que tinha os 4 computadores juntos que levaram o homem à Lua. Para você ter uma ideia da evolução da tecnologia. Velocidade de processamento, capacidade de processamento. 4 computadores da nave Apollo, que conjugados levaram o homem à Lua, teriam hoje menos da metade da capacidade de processamento de um celular mediano de pobre, que é o meu, né? Mas o meu celular, não. O seu é iPin, ainda é. O meu é iPin, não, mas o teu também é iPin. O meu é, ai meu Deus. Ai meu Deus, então, assim, o meu é iPin. Essa evolução tecnológica trouxe um campo de trabalho muito interessante para pessoas que se dedicam à programação, especialmente. Porque a criação de aplicativos hoje virou um grande negócio. Olha aqui, deixa eu contar. Tem garoto de 20 anos que está ganhando dezenas de milhares de dólares por causa do aplicativo nas lojas. Deixa eu contar. Só para completar, Roberto, eu não faço curso, porque sempre que eu estou enrolado, um menino de 4, 5 anos está passando, eu chamo ele e ele pega o meu celular e resolve tudo. Ele é uma beleza. Com muito respeito, eu acho que no teu caso tu tem uma certa aversão psíquica com qualquer coisa que acontece. Não, mas eu não tenho aversão psíquica. Alguém traduz para Roberta a piada que ela não entendeu ainda. Eu não sei fazer nada. Lembra que alguém... Lembra de um comercial que tinha algum tempo atrás? Acho que era do Banco Itaú, não sei. Que tinha, assim, o pai chamava...
Rude, aí vi um garotinho de 6, 7 anos assim, que foi, esse controle remoto tem que não sei o que. Aí ele mexia, aí daqui a pouco a mãe gritava na cozinha, Rude, vem cá. Aí o garoto ia mexer não sei o que do micro-ondas, coisa e tal. Aí no fim do comercial o garoto sobe a escada e diz assim, não sei como é que eles viveram até hoje sem. Que maravilha. Garoto de 6 anos, assim. Quer dizer, era uma brincadeira, uma grande brincadeira, mas que mostra mas é verdade, hoje. né? É o que hoje... A garotada hoje nasce com chip. É verdade. Não, Gustavo Vitorino, e nasce mesmo, porque se tu pega uma criança de meses e bota ele fica assim, meses. A filha da minha amiga tinha 1 ano e ela já fazia assim no telefone. Não sabia nem do que se tratava, mas ela fazia assim no telefone. Olha, uma notícia que está no osul.com.br, entre tantas outras que você pode conferir, e para ter acesso ao nosso osul.com.br, você só precisa baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência. A ex-governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzius, foi condenada por improbidade administrativa e perderá seus direitos políticos pelos próximos 5 anos. A ação é civil ou civil? Civil, né? Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, diz respeito à Operação Rodan. Na sentença, Ieda também foi condenada a ressarcir o dano causado aos cofres públicos, com o desvio de verbas de um contrato realizado para a realização de exames de retirada de Carteira Nacional de Habilitação em Santa Maria. Esta decisão ainda prevê a perda da função, a aposentadoria pública, caso ocupada à época do trânsito em julgado da sentença, e pagamento de multa civil no valor correspondente a 2% do valor total e atualizado do dano, além da proibição de contratar com o poder público também por 5 anos. Isso aí está relacionado, essa condenação está relacionada a um contrato de número X celebrado entre Detran e a Fundação Educacional e Cultural, que era a Fundai, né? Fundai. Entendimento do Ministério de que houve, sim, desvio de verbas. Operação Rodan condena, então, essa operação vem se desdobrando há muitos anos. Né? Muitos anos, tem uns 10 anos. Foi julgado, foi condenado, teve delação premiada, teve tudo isso. Essa condenação é a primeira instância, cabe recurso. Então, tem que aguardar para ver, porque eu acho que inevitavelmente vai ter busca, prova emprestada de outros processos. Ainda tem. Mas é um processo muito rumoroso, muito rumoroso. É horrível, né? Na época foi um processo muito rumoroso. E pegou não só governantes, como pegou gente da sociedade, pegou gente de faculdade, pegou muita gente. Professores da Universidade de Santa Maria. Pegou gente aqui de Porto Alegre, políticos, sociedade, alta sociedade, baixa sociedade, foi uma arrastão. Dezenas de pessoas indiciadas, que até hoje... Diante da estrondosa decisão, né? Há que se ter todo o recato e cuidado de informar, então, como foi dito em primeira instância, que isso aí ainda vai ter o reexame de segunda instância, né? Porque a consequência é as penalidades que o senhor trouxe para nós aqui. São muito severas, são impressionantes. Que eu considero até a perda do salário como governador, a aposentadoria, a multa que é aplicada é impagável. Tem que ter um patrimônio, porque esses contratos, 2% de contratos de bilhão torna a multa um valor estratosférico. Perdoem a minha ignorância, mas eu não tenho lembrança, não tenho registro de uma situação parecida como essa, tão severa assim. Esse caso do Detran teve muitos desdobramentos, né? E ele teve, num determinado momento, ganhou um contorno meio que político, o negócio ficou meio... Político e mafioso. O negócio ficou meio nebuloso. E tem gente que já morreu, tem muita gente que já morreu, que não vai poder saber mais nada. Pois teve gente que conseguiu escapar lá em Brasília. Teve muita gente. É um caso muito rumoroso. Por isso que eu acho muito severa essa pena para mas a pena em primeira instância da Rodan sempre foi assim. Praticamente todos os condenados em primeira instância tiveram penas pesadas. Depois, nas instâncias superiores, no TRF4 aqui, foram revendo muita coisa, foram anulando muita coisa. Isso aí eu diria que é o start da condenação. Né? Muito bem. Eu só queria casar alguma notícia. Pensei que tu queria casar. Não. As gurias tudo já ficaram assim, eu queria casar. Ele quer, ele não consegue. Isso é verdade, seu Como é que é? Se eu provoquei uma má impressão, é o que eu gostaria muito. Mas ficou vermelho, parece um pimentão. Não, na verdade, comemorar.
Tô da cor do óculos, Eu quero comemorar o que foi a minha manchete de ontem, dona Magda. E até noticiei que o julgamento tinha se interrompido no dia anterior de 2-2 e depois ele continuou no dia de ontem e a gente comemorou aqui e eu trouxe um número aqui que, né, até poderia achar naquele momento um número estrondoso demais. Eu digo que a expectativa do governo, que apostou muito naquela decisão, que visitou os gabinetes, que conversou com os ministros, que falou da importância que teria para o país não só a decisão jurídica, mas de criar para o mercado estrangeiro uma ideia de um ambiente bom de negócio, que o Brasil seria um país a ser investido. E com a simples decisão de ontem, o ministro, então, que tinha concedido uma liminar suspendendo a venda de uma subsidiária, liberou ontem e entrou a bagatela de 8,6 bilhões nos cofres públicos. Eu disse que o projeto do governo é 80 bilhões com venda de estatais, as subsidiárias que foram liberadas. Só nesta venda que já estava fechada e foi feito o negócio, 10% dessa venda foi atingida. 8,6 bilhões concedidos a liminar. Exatamente. Agora é importante também deixar o registro, né, Ruschel, que o Salim Matar, que é o secretário dentro do Ministério da Economia responsável por essa área das privatizações, tem certeza de uma coisa: qualquer empresa, para ser privatizada, ela passa por um período grande de modelagem. Modelagem é quando tu prepara a empresa para, então, ser vendida ao mercado. E, então, se estabelece e se tem uma previsão de que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ajuda, em tese, 80 subsidiárias do país a ser vendidas, vai ter reflexos nos cofres públicos depois de 2020. Até lá, 2020, 2021, até lá não é algo assim, mas já é um grande passo. O que seria o ideal era o governo ter a liberdade de usufruir dessas negociações e poder gerir, né, o seu patrimônio. Mas que bom, então, que já temos a condição de fazer esse posicionamento em privatizar as subsidiárias, mostrando, inclusive, os prejuízos, né, Gustavo? Deixa eu levantar uma fofoquinha desse negócio de privatização. Lembra que na campanha o governador disse que as empresas que seriam privatizadas, os recursos seriam reinvestidos no Rio Grande do Sul em infraestrutura e logística? Sim. O discurso mudou. Por quê? O governador disse que agora vai ter que suprir as despesas fixas, coisas e tal, Ou seja, gastar patrimônio para pagar salário. Mas é o mínimo, Gustavo Vitorino. Eu lamento, mas as pessoas não estão recebendo salário, gente. É uma faca de 2 legumes, como diria o ditado. Eu sugiro que se faça uma greve. Então entra na greve dia 14, todo mundo pedindo aumento de salário. Vai ficar legal de pagar. Ah, tu tá num ranço, tu tá. Inclusive tem um senhor que disse aqui, ó. Senhorzinho? É, um senhorzinho. Senhorzinho, quem é o senhorzinho? Sou eu. Diz assim pra mim, deixa que ele mesmo vai se enforcar. Mas dizer que é sempre a mesma, que foi o que tu disse, ele ouviu, é como diz o ditado, chinelhar o programa. Te comporta. Eu não disse. Ele ouviu. Eu não disse palavrão. Ele ouviu. O senhor ouviu o que eu não disse. Viu como o senhor está... Pois é. Só porque ele está de relógio novo. Se eu tivesse falado... Por que tu tá naqueles dias... Se eu tivesse falado Palmeiras... Tá com as regras? Para ou não começa. Não pode falar Palmeiras? Não pode, porque ele não tá pra brincadeira. Tu veio aqui, deu uma cebadinha nele antes do programa, mas ele... O cara nem existe. Esse canto tá muito bem essas opiniões aí na rua, ninguém dá importância. Ninguém dá importância. Tá bom. O Vitorino é um pícaro. Eu sou o quê? Um pícaro. Eu não sei se isso é bom, se você calava a boca. Eu tive um silêncio prudente. Eu prefiro convidá-los a escutar a advogada do Neymar. Vamos dar uma conferida, porque a gente não falou do Neymar ainda. Vamos falar do Neymar? Eu tenho uma maravilhosa para contar. Depois do Neymar. Doutora, o que foi tratado nesse momento? Olha, o processo está sob sigilo, eu não posso falar. Só posso dizer que nós vamos provar a inocência do nosso cliente, só isso. O Neymar vai prestar depoimento? Vai, tem uma data? Claro, vai prestar depoimento, sem dúvida alguma. Tem todo o interesse em prestar depoimento, sem dúvida alguma prestará. Quando isso deve acontecer? Em data próxima, mas não há data ainda definida. Olha, bem elegante. Maravilhosa. Bem elegante. Ela é feminista. Ela foi chamada... Não, essa é a do Neymar.
Sim, ela é feminista. Ela é advogada. Feminista era dela. Mas ela acho que está sem advogado agora, né? Não. Mais um abandonou o cargo. A Mari está certo disso aqui. Essa advogada foi contratada pelos 2 advogados titulares do Neymar que chamaram essa moça, que ela é feminista, para dar um toque, para melhorar, inclusive, a defesa dele. Mas ele não vai ser condenado, não vai acontecer nada com o Neymar. Você sabe daquela brincadeira? Até porque ele já disse que foram os assessores dele que fizeram aquele negócio. Postaram as imagens da conversa. Sabe da brincadeira? Sabe da brincadeira que eu fiz ontem? Qual delas, Gustavo Vitorino? Aonde? Virou realidade. O Brasil é um país surreal. A NASA vem estudar aqui nos brasileiros. Você sabia que hoje pela manhã entrou um projeto na Câmara Federal, assinado por um deputado do PSL de São Paulo, de nome Neymar da Penha? Isso. Fantástico. Ai, não, é verdade. Sério? Eu fiz a brincadeira aqui, hoje pela manhã entrou para... É do bairro da Penha. O deputado, da Penha. O deputado pede um incremento de pena para falsas denúncias. Ele disse, assim como pediram incremento de pena para a violência contra a mulher, eu quero um incremento de pena contra falsas denúncias. É o deputado do PSL de São Paulo, me fugiu o nome agora, alguém vai me ajudar daqui a pouco. Olha e aqui, o nome do projeto se chama Lei Neymar da Penha. Pergunta que não quer calar. Ela estava assistindo o programa? Não, pergunta que não quer calar. Eu tenho informação aqui, alguém me ajuda, porque chegou agora. Diz que ela foi convidada a sair da Associação Internacional Feminista porque vai defender o Neymar. Que bobagem isso. Pode ser, eu acho que tem jeito de ser fake, mas... Não, eu já tinha lido essa notícia. Então tá aqui, ó, ela foi expulsa... Só se eu li fake, mas... Não, ela foi... Não, a pessoa que me mandou não é trouxa, mas enfim, ela foi expulsa de uma associação internacional feminista por defender o Neymar. Tá aqui, Magda, o nome do deputado Carlos Jordi, do PSL. Já conheço. Isso. Do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro, Deputado Carlos Jordi do PSL. E na justificativa da lei está ali. Lei Neymar da Penha. Agora, a pergunta é, o advogado não tem o direito de defender, desde que ele acredite, a quem ele queira? Quer dizer, ela é expulsa da... Posso dizer uma coisa, Mário Barcelos, que eu vou dar um bico no meu próprio pé, tá? É que as mulheres estão com tanto mimimi, com tanta... Eu não gosto da palavra mimimi, eu tenho pavor de usar essa palavra mimimi. Mas a coisa tá tão assim, desse jeito, que eu não duvido que expulsem ela. Então está chato, entendeu? Mas eu nem sabia que isso ia existir. Não, nem eu. Associação Internacional, já vou te dizer. Essa associação vai ficar famosa agora, né? O quê? Vou conhecer essa associação agora, porque ninguém sabia quem era. Olha aqui, ó. É isso, olha aqui, ó, Associação Internacional Feminista. Então, assim, ó, não tem por que expulsar, não tem por que tá ruim. São coisas da vida, gente. A vida inteira isso aconteceu. E quando tu fazes uma expulsão assim tão gratuita, tão pouco generosa, já questiona a associação, né? Pelo gênero, tu mostra exatamente a tua tendência, porque na verdade o que se quer corrigir é injustiça. E não injustiça. E se a injustiça for praticada por uma mulher, não se pode privilegiar por ser uma mulher. Então, uma associação que deveria ter entre seus princípios exatamente isso, causa espécie. Causa espécie, e eu pergunto o seguinte, também estão indignadas e furiosas porque o que esta moça fez depõe contra justamente os princípios das mulheres que estão à frente de tudo isso. Então não seria legal que uma pessoa da associação fosse lá defender justamente porque a outra que fez errado? Está quebrando seus princípios, seu raciocínio é muito inteligente. Na realidade, só para esclarecer que não existe essa associação, na realidade ela foi expulsa do Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher e ela já se manifestou através de uma nota no seu Facebook dizendo que o que vi me deixou em tudo confortável para exercer a defesa do cliente por compreender que há uma acusação criminal injusta que destrói a vida de uma pessoa. Tá, mas igual ela foi expulsa de alguma coisa. A acusação de estupro que não a causa feminista. Associação do Caribe. Associação do Caribe. Mas aí... Internacional Feminista. Associação do Caribe. Mas não importa, mas é o fato, né? É o fato, né? É o fato em si. Sabe? É que eu acho que também a gente vive numa época em que se julga de maneira muito precoce, tudo é muito imediato, as pessoas já querem fazer um julgamento de valor certo, errado. Julgaram a advogada. Exatamente. Atualmente nós estamos numa situação que se tu olhares meio atravessado para alguém, já é motivo para incomodação. O
Que isso? Eu imagino o Chicão, que elas olham o dia inteiro como é que ele sobrevive. O Chicão não entrou com nenhuma Chicão, conta, Chicão. Conta, Chicão. A sexta-feira da noite está chegando. Milhões de mulheres desse Brasil todo vão adorar quem oferece uma vodka, um camarote nas casas noturnas. Esse é o mundo do Neymar, é o mundo das pessoas solteiras, o mundo das pessoas jovens. Então, essa mulher deveria ser presa, porque ela cruzou o Oceano Atlântico para se cruzar com um cara, ficar no Hotel Sofitel, depois fica aquele mandrake que o cara estupra. Mas vai estuprar o cara que nem o Neymar, tem a mulher que ele quiser. O Neymar é o quarto homem no planeta. Esse é o Hotel Sofitel. Que eu vou te dizer o seguinte, em Paris que não tem nada de... Não, que não tem nada demais. Tudo em Paris é caro. Mas, Magda, mas é médio. O quarto homem no mundo que tem mais acesso, né, pela internet, likes e seguidores, é o Neymar, atrás do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Mas LeBron agora me James. diz por que ele tem a mulher que ele quiser pelo Instagram e mas leva ele é ela pra... assim. Mas é não, errado. Pode querer que a gente diga alguma coisa. Tem que se orientar. Ele é um retardado. Até sacaneado. O cara tá em Paris e pede marmita brasileira. Vamos querem mexer com o libido do cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tá? Ele tem talento com os pés. Não exijam dele nada além disso. Ele é talentoso, ele é um baita jogador, é um guri. Dona Magda, mas entre as milhões, entre as milhares de mulheres que ele tem como opção, se ele gostou dessa, por que ele não mandaria buscar? Ah, porque ela é brasileira? Ou porque ela mandaria buscar? Ele buscar que ele gosta, né? Mas eu acho assim, ó. Só que eu acho que uma figura pública, que ele, no mínimo, ele tem que ter uma orientação para que essa pessoa preencha uns requisitos mínimos. Porque mas ele não tem cuidado. Descrição, de educação. O intuito dela foi exatamente esse, ir até lá para ter uma relação sexual. Ela foi explícita, ele foi explícito, o interesse era literalmente uma negociação sexual. Só que eu vejo ele, por ser o Neymar, ser uma pessoa que tem não sei quantos milhões de seguidores, é tão importante, tem uma referência extraordinária, principalmente nos jovens brasileiros, e ele não tem, porque assim, eu recebo muitas mensagens no Instagram e algumas são de propostas inadequadas, que tu vê que o estilo da pessoa só está interessado em uma coisa, e se eu não estou interessado naquilo, eu evito. E, pô, eu não tenho nenhuma assessoria, tenho 2 neurônios funcionando que... Ana, ele tem 27 anos. Quantas vezes tu acha que ele já mandou buscar mulher no Brasil e ninguém ficou sabendo? Toda semana vai uma. Foi o que essa moça, quando ela se deu conta que ele tinha feito uma vez e que não ia ter continuidade, que ela disse, tu me deixou sozinha, tipo, usou e descartou, ela começou a reclamar dessa condição. Ele devia fazer isso. E quem publicizou não foi ele, foi ela. Ele faz isso como um homem solteiro, ele é rico desde os 17 anos, quero lembrar que ele já com 17 anos fez um contrato milionário, ele tem 10 anos de riqueza. Quantas mulheres ele mandou quando estava na Espanha, mandou viajar para a Espanha? E nós não sabíamos, e todos os dias. Quer dizer, não foi essa moça, ele podia pegar qualquer um dia, ele mandou buscar essa do Brasil. Aconteceu porque ela viu que ela só teria sido uma comida. Exatamente. Desculpa a expressão. O que eu acho, assim, ó, que é uma geração... Barbaridade, show. O que ele disse? Me desculpei, eu já me desculpei com os meus telespectadores, que nem que ela se mandou quando descobriu que era só uma comida. Vitorino se recuperou, né? Desculpei pelo vocabulário. A Roberta ia dizer alguma coisa, depois fala. Só sabe que se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Não ficou legal? Não, tô horrível. Eu acho engraçado. Foi ruim. Mimimi, até porque o gato não faz mimimi, é miau. Não, mas ele é gago, ele não chega até o alvo. Tá horrível, tá horrível. Eu vou falar. O que tu vai falar sobre esse assunto ou já mudou, Eu acho Roberto? importante, já que nós sabemos que tantos adolescentes, que tantos jovens, que tantas pessoas solteiras, né, estão prestando atenção nessa novela do Neymar, sem entrar, então, nesse mimimi, eu acho que fica uma lição, que eu acho que se eu tivesse que trazer, por exemplo, se a minha filha tivesse idade para acompanhar isso, eu olharia para minha filha e diria, olha, veja como atualmente o mais importante é o comportamento. As pessoas que querem se vincular precisam se vincular por um bom comportamento, porque sexo, com o perdão né, do horário, assim, todo mundo sabe fazer, né? E sabe fazer direito. Então, assim, muitas meninas estão se vendendo e se colocando numa posição de muito desrespeito até nessa linha. Então, acho que tem aí um movimento que a gente pode começar, talvez, vislumbrar de uma mudança.
porque as mulheres, de modo geral, estão se posicionando de uma forma, assim, muito lamentável, em certos sentidos. Eu queria lembrar, Roberta, As mulheres vão ir para a Itália também. Eu quero lembrar, Roberta, aqui que existe... recebe convite para Gramado e para a praia. Aqui. Dona Magda, eu quero lembrar, Roberta, que existe hoje um todo mundo aplicativo. Existe um aplicativo que tu faz assim, tu seleciona o bairro que tu tá. O bairro que tu estás. Vamos lá, tô no bairro Moinhos de Vento. Eu seleciono, imediatamente faço o like, quem fecha comigo, e as pessoas estão se encontrando para fazer o que o Neymar fez. Isso está acontecendo o dia inteiro, a sociedade está assim. Então tem gente que não está para fazer sexo, não está condicionando a um grande romance, a um grande valor. Isso é o sexo eventual que fez esse menino, e deve estar fazendo e já devia vir fazendo. Que é completamente diferente de tu construir uma relação com os valores, como diz a Roberta, que vão te levar a um casamento ou a construção de uma família. O Neymar já deve até ter feito a vasectomia, porque ele já tem 2, 3 filhos. Ele já fez. E faz e reverte, lógico. O jovem inteligente hoje, ele só se obstrui. Fez vasectomia e reverteu. Lógico. Entendeu? E agora tem uma outra coisa. Eu não reverti a minha, viu, Dona Magda? Mas, Dona Magda, para ver como tem muita hipocrisia, o Rafael Nadal, quando teve nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que ele ganhou a medalha de ouro, se não me engano, uma amiga minha, com o namorado, disse, eu consegui ficar com ele, foi o maior sonho, mas tinha uma fila de umas 15 mulheres que ficar com ele. Todo mundo quer ficar com esses caras, che. Lógico. Todo mundo não quer ficar com esses mortofol que estão aí na noite. Olha, tinha um mortofol, deixa eu te dizer, eu tinha fila. Ai, que espetáculo. Mas qual é a mulher que não quer ficar com o Rafael Nadal? Eu quero. Não, mas tu não quer, mas 85% das mulheres querem. Não, e tem uma outra coisa. E ganhando grana e passagem. Tem uma outra coisa. Tá todo mundo se candidatando. Tem uma outra coisa. Agora eu vou apavorar. A Roberta não vai dormir essa noite. Roberta, isso que tu falasse agora da filha e tal, você tá com a tua filha, que tu fala... Eu quero te dizer, Roberta, que tem muito pai e muita mãe que joga, que coloca fazendo questão os filhos, as filhas no colo dos jogadores. Exatamente. E não são desconhecidos e não estão muito longe. E nem pobres. Não estão muito. E não são pobres, não são dá certo, mas eles tentam. Botam no colo, botam no colo. No nosso caso, Vitorino, que tem de mãe que oferece. Aliás, eu não tem nada morfotol, como é que é? Mortofol. É um desvirtuamento. Não posso contar. Vai sair o mocotó. Pra mim só oferece gato, cachorro. Eu não posso mostrar porque eu não pude revelar isso, não é pra ser preso. Gato, gago. Magda, surgiram algumas coisas nesse caso. A principal delas é a seguinte: aquela acusação que ela fez de que arrombaram uma porta dela foi desmentida pelas câmeras. E pela polícia, né? Sim, a polícia pediu. A polícia teve na casa dela para falar com a faxineira. A faxineira atendeu uma ordem. Olha lá, a querida bonita. É bem bonitinha mesmo, a guria. Pra que fazer isso, né? A faxineira deixou a porta aberta porque ela mandou. E mais ainda, Magda, descobriram um teste de gravidez. Ela voltou de lá e esperou 12, 13 dias para fazer a denúncia, para ver se tinha pé. Que mau caráter mesmo. Como o teste de gravidez deu negativo, rolou todo esse barraco. E ela ficou histérica, né? Ficou histérica e quis... Agora, nós temos um amigo em comum que é muito sagaz, assim, e eu diria que conhece a vida e principalmente as relações entre homens e mulheres. Ele disse: Neymar marcou bobeira. Olha aqui, o cara ganha 1 milhão por mês. 13,6 milhões. Não era para ter discutido no dia seguinte, quando mandou a mina embora, bem assim, quando mandou a mina embora, dá 20 mil euros para ela. O que é para ele 20 mil euros? E não estava com toda essa baixaria. Sim, mas Magda, olha bem, lembra daquele caso do Donald Trump, que ele pegou uma prostituta lá e deu 100 mil dólares para ela, e ela disse: agora eu não quero mais. Quando termina os 100 mil dólares, terão um novo 100 mil dólares. Novo 100 mil dólares. Bom, mas azar, né? Dava 20 mil, Batista volta pro Brasil e ia ter mais 20 mil. Mas convenhamos, um contratinho com os advogados que ele tem, bem fechadinho, lé com cré, não tem o que falar. No Brasil não, Ana, não existe. No Brasil não vale esse contrato, Ana. Posso dizer no Brasil não vale esse contrato. Vale por leis estrangeiras. Não consegue falar. Não consegue falar. Desculpe, dona Magda. Do alto da minha experiência,
Bem alto. A doutora Roberta tem plena razão. O sexo sem afeto, sem amor, sem entrosamento, sexo por sexo, isso é uma coisa absolutamente animal. Isso é na época do... Totalmente animal, né, Mari? Totalmente animal. Não, só um pouquinho, Mas a mulher quer Roberta, animal mesmo. só um pouquinho. Eu não consigo terminar. Presta atenção. Nada. Até o show. Vocês vão baixar ali da comida ali, do jantar. O Mari está falando com a Roberta e a Roberta vai responder para ele. Então a Roberta tem total razão. Quando você chega a um ponto da vida, eu sei que o Neymar era garotão, ele não sabia, essa menina, ela tem um distúrbio, ela tem alguma coisa. A cena, vocês não viram a cena que eu vi na televisão, ela sendo levada pelo advogado nos braços. Ela estava desmaiada, só que ela botou a mãozinha assim para ninguém não ver a cara dela, esqueceu, colocou a mão. Ridícula. Eu vi na televisão antes de vir para cá, estava vendo. Eu quero me... Mas ela é isso. Mas eu queria aproveitar, já que me deram a oportunidade de falar. Aproveita e fala, porque daqui a pouco... Um abraço para dois grandes amigos. Meu amigo Carlos Baranzelli, é uma grande figura, e o meu amigo Bruno Malmo e a dona Lúcia, sua esposa, que são meus amigos leais e sinceros. Coisa que o Vitorino não é. Posso falar de jogadoras que não tem escândalo? Pode, eu estava olhando pra ti, mas tu estava assim, não olhava pra mim, eu quase que fiz assim. Eu não gosto muito de entrar nesses assuntos, porque eu tenho uma opinião muito diversa. Então vamos lá. Aí, dona Ana. Vamos me chamar de mimimi, hoje eu gostaria de ouvir isso. Opa! 1, 2, 3. Que isso, Maria, vamos falar de Copa do Mundo Feminina que começou na França. A França começou goleando a Coreia do Sul 4-0 num jogo extraordinário que basicamente foi a defesa da Coreia tentando parar o ataque das mulheres francesas que deram um show. Lembrando que elas já têm um entrosamento muito interessante porque 7 das jogadoras, elas jogam no Lyon. Então para elas foi como só vestir uma outra camiseta e ir pra cima. As zagueiras tiveram uma extraordinária atuação, inclusive a Renate, que ela tem 1,87 m, ela deixou as asiáticas assim, ó, no chinelo, porque elas não conseguiam nem subir pra conseguir fazer uma marcação. Ela marcou 2 gols na partida. Um gol foi da Le Sommer, que é uma jogadora extraordinária também, e da Henry, que acabaram num placar super positivo. E o mais legal é que os ingressos para a final e semifinal já estão esgotados, e todos os jogos da França, que a competição acontece na França, eles também estão esgotados, trazendo a edição de maior sucesso da Copa do Mundo Feminina. Então parabéns para todo mundo que está apoiando, e os jogos passam na televisão aberta, ampla cobertura, todo mundo pode ir lá torcer pelas meninas da seleção, porque elas jogam no domingo contra a Jamaica, 10h30 da manhã, e depois você já deixa ligadinho para assistir a seleção masculina que enfrenta aqui em Porto Alegre, Honduras, tudo acompanhando pela Rádio Grenal FM 95. Agora, a dona Marta joga muito. Joga. Eu não acredito no futebol feminino. Mas será que ela vai jogar? Ela estava ali. Pois é, eu ia perguntar. Não, vai jogar. Ela vai jogar. Vai jogar. Ela vai jogar no amistoso de estreia, né? Que tu ia falar, no jogo de estreia. O futebol feminino nunca decolou e não vai decolar. Ele é muito específico em alguns países, não é que nem o futebol masculino. Nos Estados, por isso que os Estados Unidos é campeão 3 vezes. Não adianta, é incrível que pareça, não é uma frase machista, o futebol é um esporte para o homem, é exatamente que nem o rugby, não combina com a mulher. Prova que tu não tem um time top no mundo de clubes, tu não tem a Champions League conhecida, a Libertadores das mulheres. É que isso vem mudando, né, Chicão? Faz um tempinho que, principalmente pelo incentivo da CBF, da Conmebol, mas eu digo assim, por exemplo, tu pode não gostar, né? Mas tem muitas mulheres, eu, por exemplo, sempre quis jogar e nunca tive escolinha, porque as regras eram que só meninos jogavam na escolinha. Não te deram escolinha, dona? Não tinha interior. Não deram escolinha. Mas olha, prestaram atenção que ela disse, ela morava no interior. Era mais difícil. Dona Ana, de futebol. Dona Magda, já na época. O futebol foi liberado no Brasil para as mulheres em 1979. Olha como é recente, realmente está criando a cultura. Eu queria só aproveitar, Dona Magda, sem cortar, ainda seguindo no futebol, antes de dar os meus 2 abraços. Primeiro a dona Rosane, que foi minha secretária por 20 anos, muito obrigado. E sempre gratidão do fundo do coração a tudo que fizeste por mim. A minha filha, que mandou dizendo que o pai tá que nem um arbusto, que eu tô todo verde. Muito obrigado, minha filha. Ajudou muito. Olha, teu pai. Querida, ele tem 2 opções. Ou ele tá um arbusto ou uma cusparada de mate. Mas a gente já disse pra ele que esse casaco dele não é bom, nem esse, nem uma Roma, não adianta. Agora ele é um Vitorino 2. A gente espera que o apoio venha de casa, mas não veio. Mas eu queria fazer uma homenagem, estamos no esporte, Chicão, a um jogador que não está mais conosco,
e eu como gremista sempre respeitei extraordinariamente esse jogador. Se comemora agora os 5 anos da morte do jogador. É verdade, Fernandão. bem lembrado. Esta homenagem eu preciso fazer primeiro ao cidadão. Dona Magda, cada um prefere seu estilo. Tem gente que gosta daquele jogador mais reverente, aquele que diz... E eu sempre adorei o cidadão Fernandão. Sempre me vi no espelho naquilo que eu admiro. E ele mesmo sendo Esporte Clube Internacional, estreou lá no Olímpico, eu lá sentado, um Grenal, fazendo um gol em nós, que se tornou um gol imortal, porque foi o gol 1000 em Grenais. E ele construiu uma história muito bonita. Ele construiu uma história muito bonita no Internacional, sendo condutor ao título mundial que o Internacional tem desde 2006. E ele serviu de exemplo. Deixou 2 filhos, um casal aqui que milita no futebol. A sua esposa está sempre relembrando a sua passagem aqui. E o Rio Grande do Sul soube, o Esporte Clube Internacional soube reverenciar esse ídolo. Sabe por que eu fiquei triste com o senhor? Porque o senhor disse exatamente assim. Mesmo que sendo colorado, o senhor discriminou, velho. Lhe magoei, Selmar, mas eu retiro. Eu ando muito grosseiro. Eu ando muito grosseiro. Mas eu tô louco do Nacional ser eliminado. Muito grosseiro, dizer ele. Tu tá louco? Pra quê? Agora eu vou dizer uma coisa. Eles vão te pegar na esquina. Não, mas eu não posso torcer para outro time. Agora torce pela Argentina. Agora, Dona Magda, as pessoas falaram muito do Neymar, injustamente, vão ter o preço agora. Copa América o Brasil não vai levar. Sem Neymar, o Brasil é um time comum. Quem conhece futebol, o Neymar coloca o time num outro patamar. Vê o Cristiano Ronaldo que ele fez com Portugal na Liga das Nações, 3 gols. Esses tipos de jogadores são jogadores que extra classe. O Pelé foi assim, a seleção do Brasil era comum, o Pelé se tornou top. E o Neymar é a mesma coisa. Eu vou torcer para a Argentina. Eu vou torcer, ao contrário do Chicão, eu vou torcer muito para o Brasil, mas concordo integralmente. O Brasil fica uma seleção comum, um punhado de bons jogadores, mas nenhum diferenciado. Referência. Tá, mas a pergunta que não quer calar, mesmo ele sendo com aquele caicai dele... Não, ele é um baita jogador. Ele é muito bom jogador. A seleção brasileira nunca teve a oportunidade de existir sem o Neymar. O Neymar sempre esteve presente e a seleção é Neymar dependente. O estilo de jogo da seleção está baseado justamente na atuação do Neymar. Agora o desafio do Tite, para mim, o desafio vai ser nessa Copa América, é lidar com essa ausência e estruturar um time qualificado no ataque, e acho que talvez o Tite pode sair bem em decorrência, né? A saída do Neymar muito prematura, ainda nos primeiros minutos do primeiro tempo contra o Qatar, e o Brasil se deu bem. Claro, o Qatar não apresenta grandes dificuldades, mas vamos ver, talvez sem Neymar seja melhor. E tu sabe, Ana, que o Neymar não fica no PSG e o destino dele já está traçado. O Barcelona abraça, o Real Madrid abraça, ou o Flamengo pega ele num ano sabático e paga o salário. O Flamengo diz que paga o salário e aceitaria o empréstimo. O salário dele não é mole. Chicão, 13,6 milhões por mês. Mas sobe aqueles morros do Rio, recolhe dinheiro. O que ele faz com esse dinheiro? Excelente a pergunta. Manda passagem para o Brasil. Olha as orelhinhas da Marquezine, olha o pai dele, os carros, manda buscar as gurias para o barco. O avião, tem um jato particular, Mas não pira, né? 13 milhões. Claro que pira. Por mês. Claro que pira. Isso com 27 anos. Tanto é que ele fez essa bobagem. 8 anos. Mais 8 anos em alto nível. Tem mais 8 anos e pode ganhar uma virada que todo o dinheiro da venda do passe pode ficar com. Claro que pira, porque tu perde o parâmetro, né? Tu não sabe mais, tu agora, perde a tua realidade. Eu sei isso, aconteceu comigo, dona Maria. Essa aí tu encontra em Porto Alegre bem mais barato. Vamos dar voz aos nossos telespectadores, porque hoje a gente engatou assunto, eles participaram um pouco. A dona Denise de Bagé, que está sempre ligada com a gente, diz o seguinte: como diz o Chicão Tofani, o plano de saúde é mandrake. Sou da opinião que as pessoas devem fazer uma reserva econômica, uma caderneta de poupança imexível para utilizar, se necessário, em caso de doença, porque os hospitais, quando solicitados, realizam pacotes de internação otimizando o pagamento. Se tu tem dinheiro, deu, se não deu, e não às vezes deu. tu com dinheiro de reserva, mas tu pode negociar melhor até com o hospital. E com agora eu vou te perguntar uma coisa. Quem é a pessoa que vai guardar esse dinheiro?
Existe. Tem que ter um perfil, né, Magda? E não só isso, tá? Já aconteceu de Sabe, acabar com a caderneta de Tu pensa que eu já não pensei nisso? Tu pensa que eu pago essa barbaridade por Porque os negócio? pepinos vão começar a acontecer depois de 70. Mas isso todo mundo sabe, mas e como é que tu vai fazer? E não só isso. Por Esse exemplo, dinheiro tem que estar em algum lugar que tu não saiba nem onde ele tá. R$1.000 por mês. Mas quem é que tem 1.000 pra guardar? Evita um jantar legal, bababá. Roberto. Mas não só isso, a questão é que mesmo guardando dinheiro e sendo bastante colega tá falando. organizado nesse sentido, a questão é que é uma variável incontrolável. Existem situações em que, por exemplo, uma cirurgia custa mais de R$100 mil só a cirurgia. Fora internação, tratamento. Então, assim, colocando na ponta do lápis, mesmo poupando, mesmo tendo disciplina, e olha, tá falando com gente disciplinada, ainda assim é um risco. É um risco e pode levar todas as suas economias e mais um pouco, teu patrimônio. Não vamos longe. Há coisa de 6, 7 anos atrás, a cirurgia de um amigo meu custou R$60 mil. Tá vendo? E não é só isso, né, Magda? Tu precisa estar em pleno, por exemplo, nas tuas plenas condições de autorizar, por exemplo, desbloquear, enfim, baixar uma aplicação, etc. E se tu não tiver? Porque se tu estás inconsciente numa situação, num grande acidente, alguém pega a tua carteira, vai lá e responde por ti, te ajuda, né? Então existe uma questão ali que quando a gente está tratando da saúde, é uma questão delicada, é de uma variável muito incontrolável e que onera todos os teus familiares juntos, né? Ou seja, há controvérsia. Não, recentemente eu tive um episódio muito triste com a minha mãe, assim, realmente desesperador. E eu falo, assim, a questão da frieza das pessoas que trabalham no setor financeiro, porque o assunto aconteceu, né, a situação toda aconteceu num sábado e o plano não conseguiu autorizar. Então, o pessoal do financeiro me chamou e me colocou dizendo assim, eu transtornada, eu já tinha passado o dia inteiro, a minha mãe em exames, não sabia o que tinha acontecido, desmaiada, eu naquela situação, eles falaram, não, a gente precisa autorizar os exames, deram um contrato de umas 15 páginas e falaram assim, olha, se o plano de saúde não autorizar, vocês vão ter que arcar com os custos. E eles passam uma lista dos exames, assim, são valores absurdos, 5 mil, 6 mil, 7 mil, até se detectar o que a pessoa tem, já foi mais de 100 mil reais. Sim. Nos exames que a pessoa fez, se você não tem um plano de saúde, eu falo assim, fica insustentável. Porque assim, 6 mil reais, 7 mil reais. E daí eu falo, e eles até falaram, olha, se não autorizarem, tu fica responsável por todas as dívidas, até porque eu não sabia se a minha mãe, né, estava ainda sabendo se estava entre a vida e a morte, então eu já arcaria um custo e na hora tu assina. Mas Ana, eu vou contar um episódio que me aconteceu essa semana. Essa semana, ontem, eu não vi, eu fui atacado de uma lombalgia muito forte, mas muito forte. Porque durante a tarde aconteceu um evento na minha vida e foi feito muito esforço e ela estourou numa lombalgia. O que eu fiz? Se eu vou num hospital, é uma grana. Liguei pro Paulo Guzmão, Paulo Davi, como é que é? Põe a mão aqui, custo zero, me medicou e liguei para o Paulinho. O pai Paulinho fez um trabalho em cima de mim, no outro dia me acordei legal. Mas vocês esqueceram de falar dos dentistas também. Porque uma boa é 50, 60 mil. E teve aqui, ó. Você riu por quê, dona Roberta? Você tá rindo por quê? Não, teve aqui a doutora. Pra falar assim, dentista, eu levar no cardiologia de graça. Não vai gastar nada. Mas não importa. Não importa. Olha aqui, ó. Tem uma telespectadora nossa que é dentista e que ela nós falando sobre o plano de saúde, que não sei o quê, ela disse assim, pior do que o preço do plano de saúde é quando tu leva o teu filho numa pediatra que é do plano de saúde e ela te cobra R$500 a consulta. É uma sacanagem. Que é muito... Ela não é muito bem... Dona Magda, isso é tão sério. Eu vou dizer por quê. Lógico que o profissional pode se sentir aviltado porque os planos de saúde pagam menor, mas ele usufrui de ter a clientela por estar vinculado a um plano de saúde. Ele tem que sair do plano, então. Ele tem que sair do plano. Exatamente. E aí que a gente entra numa questão, né? O que o Estado está fazendo que não proporciona uma saúde maravilhosa para a gente poder ter bons hospitais, uma boa consulta. É obrigação do Estado nos oferecer isso. Assim como é obrigação do Estado ficar focado em educação. Quer dizer, se a gente tem um povo bem letrado e a gente tem bons hospitais, o resto deixa que a iniciativa privada se acomoda, se resolve. A lei vai ficar ali atuando, as investigações atuam. Quer dizer, libera o Estado e deixa o dinheiro que a gente paga do contribuinte para essas duas questões que são basilares. Educação,
para as pessoas poderem ir trabalhar, deixar seus filhos numa boa creche desde sempre, as mulheres não serem prejudicadas como são hoje, e principalmente saúde. Quer dizer, é o fim da picada, porque se a gente for olhar, também tem muito poucos planos de saúde à disposição e eles ganham muito em cima dessa falta de concorrência, além de tudo. Roberto, tem umas vigaristas pequenininhas aí que oferecem, plano de saúde a 100 pila. Aí quando você precisa, tá cheio de vigaristas. Mas Deus do céu. Tinha que ser fiscalizado. Você vê o seguinte, a ANS divulga uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma lista de planos de saúde que são proibidos de vender novos planos e fazer novos contratos. Pô, cada 3 meses sai uma lista desse tamanho. Aí os caras mudam o CNPJ, dali 6 meses estão de volta na lista. Continua fazendo vigarice. Agora, por exemplo, uma coisa que eu acho uma aberração, são esses médicos, sejam da natureza que for, que tem plano de saúde, que eles atendem por semana 5, 6 pessoas do plano. Isso é verdade. Isso é muito. E como é que o plano permite? Para daqui a 6 meses. 5, 6 Isso é verdade. por semana. Vira agenda de INSS. Sabe o que é isso? O plano ainda, mas no particular tem terça-feira às 4. Não, por que eu tenho Tu liga pro... Isso que a Ana falou é verdade. Você liga pro plano, olha, eu posso marcar pro senhor dia 28 de junho. Tá, mas se for particular, amanhã às 2. Amanhã às 2. Gente, isso é um crime. Pra mim, isso é um crime. Se eu pago um plano de saúde, se eu tenho as indicações dos profissionais e eu ligo para um que só pode me atender daqui 15 dias, mas se eu pagar, me atende hoje à tarde... Isso é caso de polícia, gente. Não, ainda é por isso que eu quero insistir na questão. A gente brincou já e já falou. Não, eu não tô brincando, tô falando sério, tô muito bravo. O sistema que eu digo da corregedoria, quando a gente falou da corregedoria de São Paulo, e já lembramos hoje aqui, é que, na verdade, o brasileiro ele tem o dom de distorcer qualquer sistema que tu possa fazer. Veja, nós temos que criar sempre a fiscalização da fiscalização, porque senão não funciona. Tem agora que os organismos que funcionam, que controlam os planos de saúde. Aí tu vê que não controlam nada. Tudo, tu tem que criar um sistema e esse sistema não funciona. Tudo tem um dinheiro por fora. Exatamente, é um absurdo. Tu pagar um plano de saúde, os valores que nós nominamos aqui, para nossa faixa de idade, por menos de 1.000, tu não achas nada. Não acha. E aí tu tem que esperar uma consulta, tu tens que pagar alguns exames. Uma carência de 1 ano ainda. E cheio de restrição, tais doenças tu não pode ter tido. Então, cara, e as doenças pré-existentes, as doenças pré-existentes, tu não chegar aos 60, na ponta dos cascos, tu não tem plano de saúde. Para que o plano de saúde? O Marne teve que pagar prótese por fora. Que isso? Qual prótese? Acho que não seja. A prótese que ele financiou pro Vitorino. Não seja. Vitorino pediu ajuda, não foi? Pegou uma prótese, sim. O Kenny Braga começou a brincar comigo. Kenny Braga chegou e disse assim: pô, parabéns, tu é amigo do Chicão Tofani, passou o final de semana com o Chicão, passei falando em ti. 1-0 pra mim, né? Olha aqui, ó. Nem sempre ter irmão é bom, né? Olha aqui que ele mandou pra mim, lá da casa dele. Legal. Tribom. Eu também gosto muito de ti, meu irmão. Que horas você Gin de chocolate. Que horas você tá lá, hein? Um irmão desse, me dá carona, Vitor. O Simonetti convidou todo mundo pra ir na feijoada da manhã. O Simonetti convidou todo mundo. Pois é, eu não posso ir. Seu Beatriz, nós estamos indo, viu? Seu Beatriz, O Vitorino vai em 2 almoços amanhã. A minha mãe chama Maria Beatriz. Vai no Paulo Plete e no O meu irmão chama Mano Beatriz, porque as pessoas acham que meu sobrenome é Beatriz. Mário Barcelos, aniversariante. Vamos almoçar com metade de Porto Alegre. O primeiro aniversariante é um grande pintor francês chamado Paul Gauguin, que foi amigo pessoal do Van Gogh, né? Vincent Van Gogh, né? Um célebre pintor holandês. E Paul Gauguin foi um dos grandes criadores, um impressionista, realmente um pintor maravilhoso. Os quadros dele estão em diversos grandes museus da Europa. A segunda aniversariante de hoje é uma das mais maravilhosas atrizes do cinema americano, que ganhou o Oscar com mais de 80 anos. A mais velha, digamos, eu não gosto desse termo, mais idosa a receber o Oscar, Jessica Tandy, aquele Conduzindo Miss Daisy, com Morgan Freeman, que era o motorista. Que filme maravilhoso. E ela briga com ele, mas eu não sei ler Miss Daisy, mas eu vou te ensinar, você vai aprender. E quando ele começa a ler, aquela satisfação e tal, e aquela mulher autoritária com um coração enorme, maravilhoso. Que filme fantástico, Conduzindo Miss Daisy. Ela ganhou o Oscar. Sabe que o filme que ganhou o Oscar esse ano, na minha opinião, seguiu aquela linha. O Green Book
É um filme que trata mais ou menos essa coisa da relação. Mas que inverte as situações. Só que inverte a situação. O terceiro aniversariante de hoje, este eu gostaria que fosse meu amigo pessoal, porque eu tenho uma admiração muito grande com ele, é um dos Red Packs, Jim Martin. Everybody loves somebody sometime. Que isso? Mas o que isso? Te mete, Grapete. The Chapel in the Moonlight, outra canção, Vamos lá, canta outra. É brincadeira. Não, assim, a gente só fica assim. Jim Martin, imaginem só. Só bêbado. Frank Sinatra, Sam Davis Jr. e Jim Martin. O Jim Martin era tão cara de pau que ele pegou a fama de bêbado. Ele fazia questão de ter fama de bêbado mesmo. Mas ele então, era? Era. Tá, total, então não é né? fama, ele é bêbado. Então não é fama, né? Então não é fama, né? Ele tinha um programa de televisão, Jim Martin Show, ele construiu uma escada, subia correndo e descia correndo para provar que não estava bêbado. Ai, que maravilha. E eu tenho. Outra coisa, uma declaração do manager dele, do empresário dele, disse que ele era tão formidável que ele ficava bebendo no camarim, bêbado, né? Aí ele dizia, 1 minuto para começar o programa. Diz que ele levantava, batia a cabeça assim, ia cantar, parecia que não tinha bebido nada. Eu nunca vi uma coisa, diz que a performance dele... É porque isso tudo disse, cantava bem bêbado, se tivesse são, não era. E a voz vai ficar mais grave, Everybody's Love, né? Aquela música, sim, a minha, recuerda Manolo Otero. Sim, claro. Aquela voz assim. Não me lembro o nome da música. Posso contar, Manolo Otero? Não pode. Pode, claro que pode. Não, o Manolo Otero, vocês conhecem, que todo mundo conhece, é o Manolo Otero. Eu conheci o Manolo Otero em São Paulo. E aí ele começou a contar a história que tinha uma namorada gaúcha. Não imagino que seja. Não. Eu disse, mas eu devo conhecer então. Aí falou na nossa amiga aqui. Eu disse, você é amigo? Então eu namorei. Não, né? Aí disse que ela era muito braba já naquela época, né? Isso ele me confidenciou. Quando ele falou que ela era braba, você identificou de cara. Bom, o Geraldo Cazé, que foi um produtor, um radialista, um jornalista, um diretor de televisão no Rio de Janeiro, e é o pai da Cazé, da Regina Cazé também, né? Agora eu vou falar de uma das mais maravilhosas compositoras, né? A gente briga de tantas coisas. De tanta coisa que não quer dizer. Quem é que eu tô falando? Briga pensando que não vai sofrer, Dolores que não faz mal. Dolores Duran. Dolores Duran. Precisa falar Dolores Duran. Número 1. Morreu com menos de 30 anos de idade. Pecado, um infarto violento. Ele produziu coisas maravilhosas. Infarto. Tom Jones, esse eu sou fã de carteirinha, X-Lady e outras tantas canções. Teve um programa. Não é o Jim Jones, é o Tom Jones. Tom Jones, um grande cantor, galês, ele é de Cardiff, a capital do país de Gales, e ele era um cantor extraordinário. É um cantor, porque está com 79 anos de idade, continuou fazendo shows. Ele esteve aqui no Conrad, o antigo Conrad, aqui em Montevidéu, fazendo show. Agora mudou o nome, em Punta, né? Mudou o nome, parece que não é mais Conrad, não sei. Não, agora mudou. Uma empresa internacional comprou. Foi um grupo chileno. Um grupo chileno que comprou. Você vê que eu estou razoavelmente atualizado. Então sempre ele fez um show, Mário o Tom Jones, né? Galã. E eles focavam as partes pudendas dele no programa de televisão. Mas e que tal? Eu não sei, aí pergunta pra quem sabe, né? Mas então por que tu achou ruim? Não, é que era uma característica de puxar, sabe? E aí as mulheres entravam em delírio. O Aguinaldo Silva, novelista brasileiro, completando hoje 75 anos de idade. Liam Neeson, ator britânico, que fez aquele filme fantástico, da Segunda Guerra Mundial. Ele fez Cruzada. Não, esse Liam Neeson, ele fez aquele filme que ele era aquele que empregou... A Lista de Schindler. Eu achei que era a Lista de Schindler List, isso, né? Mas filme ele fantástico. Não, mas eu não posso lembrar de tudo também, tudo de improviso, Quantos né? anos ele fez? Ele fez, o Liam Neeson, ele nasceu em 52, 67 anos, 67. O Paulo Vitor, ex-futebolista brasileiro, a Cristina Rocha, apresentadora do SBT, o Cuca, treinador, 56 anos, Chicão. Cuca, todo mundo pensa que ele é gaúcho, porque ele jogou no Santa Cruz, no Grêmio, não é paranaense. Isso, Chicão sabe muito. É uma enciclopédia, Chicão mesmo. Agora, esse você vai falar bem. Cafu de aniversário hoje. Cafu, para mim, na minha avaliação, foi o maior lateral do mundo.
Cafu teve em 4 Copas. Cafu ganhou 3 Copas. Cafu jogou, 59 anos. Jogou até os 36 anos, jogou na Europa, jogou aqui, em tudo que é posição. 49 jogou anos. na Juventude até. Cafu um grande. O que não disse, Chicão Tofani, é que ele foi reprovado em testes no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians. E depois jogou todas as Copas do Mundo, inclusive uma como capitão. Quem levou ele para a seleção foi o Falcão. Finalmente, a linda Flávia Alessandra completando 45 anos de idade. A Flávia Alessandra é lindíssima e uma excelente atriz. São esses os aniversariantes, Dona Magda. Gustavo Torino e Theresa May. Não, a Theresa May levou um pé, como a gente... Não, ela saiu da presidência do partido. Ela continua ainda primeira-ministra. Sim, mas ela já apresentou a carta. Lá não, já está fora. Você pode apresentar uma carta com um prazo... Taut. Então ela literalmente está fora. Ela está só assinando ponto e levando o blazer para passear. Assim, Magda, eu lembro que quando a Theresa May assumiu, muitos enxergaram nela uma nova Margaret Thatcher, uma mulher forte que poderia trazer à Inglaterra uma série de desenvolvimentos, uma série de projetos, uma série de iniciativas, inclusive na esfera diplomática, além da econômica. Mas eu acho que ela frustrou os ingleses. Sim, ela teve um problema seríssimo, que foi essa encrenca do Brexit. Certo? Brexit. O Brexit pegou ela literalmente com as calças na mão e ela se incomodou, passou mais tempo cuidando do Brexit e acabou cuidando mal, porque não teve acordo em casa, não teve acordo com a comunidade europeia, não teve acordo no parlamento, não teve acordo com ninguém. Então, no parlamentarismo existe esse componente que é o desagrado geral provoca a quem tem vergonha na cara, por isso que o Brasil não podia ser parlamentarista, porque nem o primeiro-ministro ia querer largar o osso. Eles não largam o osso de deputado e senador, imagina o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, por uma questão de constrangimento, até de ética, ele faz a sua retirada. Ele diz que vai sair, enfim. Então, ela hoje se manifestou dizendo que não conseguiu atender os anseios dos ingleses, então ela pediu para deixar a presidência do partido e anunciou também a carta renúncia dela, que já foi entregue ao parlamento inglês, que deve escolher o novo primeiro-ministro. O novo primeiro-ministro, mas deve ser o Johnson, aquele mala. O mala, ele é um chatão de galocha. E ele é um separatista crônico, ele adora o E tem Brexit. apoio de quem? Do Trump. Tem. Do Trump, amiguinho do Trump. Então, assim, e ele é favorável a algumas coisas que os trabalhistas estavam temendo, que é fechar um pouco mais as fronteiras da Inglaterra, impedir a entrada que a Inglaterra vai perdendo turismo, mas a Inglaterra vai se fechar. Não duvidem que ainda esse ano a Inglaterra não passe a exigir visto para brasileiros. Essa é uma possibilidade. Esse Johnson já disse que vai fechar, ele disse que no máximo uma dúzia de países no mundo terão essa coisa de acesso a entrar na Inglaterra sem passar. Agora, eu só gostaria de fazer agregar um pequeno comentário meu a respeito da inteligência do Donald Trump. Eu tiro o chapéu. Qual é a jogada? Ele apoia qualquer coisa para que a Inglaterra, para que o Reino Unido saia da comunidade europeia. Por quê? Torna-se agora a Inglaterra colônia dos Estados Unidos, dependente que é refém do mercado americano. Vai tomar água na mão dos americanos. Mas tem uma questão, e até o Trump estava comentando com a Theresa May que eles têm interesse em ajudar o Reino Unido, fortalecer esse laço, como o Marne e o Gustavo estão comentando, mas, sobretudo, eles estão solicitando que o Reino Unido interrompa um contrato milionário que o Reino Unido tem com a China na questão de tecnologia 5G. E aí o Reino Unido está prestes a seguir, então, esse conselho, e quem vai perder é a China. Então, é um jeito, sim, dos Estados Unidos se posicionar muito forte numa guerra comercial que vai prometer... Só que a China já fechou com a Rússia. A China fechou com a Rússia. E tem um problema, essa coisa do 5G, só tem 3 países que têm essa tecnologia desenvolvida. Que vão criar o satélite. Por incrível que pareça, a China, os Estados Unidos não têm a tecnologia 5G ainda. A China,
o Paquistão e a Índia. Mas a Índia bem o Paquistão e a Índia já desenvolveram a tecnologia 5G. Marlene, como é que fica a Irlanda, a Escócia, País de Gales? Peraí, só um pouquinho. Estamos deixando Na Índia tem os maiores desenvolvedores de software do mundo. São os mais inteligentes nesse aspecto. Milhares de desenvolvedores indianos vão para os Estados Unidos a convite das empresas americanas. A República da Irlanda, que é a parte final da ilha, né? E tem a Irlanda do Norte, o Wales é a República da Irlanda, que é a parte sul, que tem 80 mil quilômetros cada, e a Irlanda tem 13 mil quilômetros cada, é um país... Mas, eu sei, mas eles ficam na Inglaterra? Não, a Irlanda não tem nada a ver, a Irlanda fica na Comunidade Europeia. E a Escócia não, fica com a Inglaterra. E País de Gales também. País de Gales também. Muito bem. Vamos falar de carteiras de motoristas? Vamos, podemos. A minha não foi renovada. 1,5 milhão de motoristas que possuem a CNH que está suspensas podem ser beneficiados com a nova lei do Bolsonaro, que aumenta o número de pontos. Porque é surpreendente o número de brasileiros que não pode dirigir. Só no estado de São Paulo, 3% de todos os motoristas estão suspensos. 3%? 3% de todo o estado de São Paulo. E até isso são 88 mil condutores no Brasil que estão com a carteira suspensa. E muitos deles estão passando por aquele processo, às vezes, homérico, que demora muito tempo para o Detran julgar esses casos. A pessoa recorre e muitos entram com o recurso sabendo que vão perder, mas pelo tempo que essas ações demoram, os primeiros pontos eles acabam vencendo. Então a pessoa automaticamente pode voltar a dirigir porque os primeiros pontos venceram. Então isso foi muito criticado, é o que os analistas falam, porque as pessoas usam desse recurso, apesar de não ter o direito, porque às vezes demora 4, 5 anos. É verdade, né? Eu acho que o Vitorino uma vez disse isso. O que me preocupa, esse número que a Ana deu, é preocupante, porque nós não temos 3 mil marginais, 3% de marginais da população. Nós temos motoristas que, circulam. Tem gente que anda o dia inteiro de carro, leva filho na escola. A qualquer momento vai errar. Inevitavelmente acaba caindo num radarzinho desse, entendeu? Então, eu acho que essa iniciativa do Bolsonaro pode se estabelecer um pouco. Não pode ser 40, faz 30, ou não sei o que, tem que ser mais. Tá bom, vamos discutir. Mas o que não pode é 20. Não, porque está evidente que trouxe uma insegurança jurídica para o país absurda. Absurda, uma insegurança jurídica absurda. Uma outra coisa, só um pouquinho, eu te passo de vez. Quero aproveitar para fazer uma reclamação aqui. Doutor Fábio Juliano, eu sei que essa hora o senhor não está acordado, mas eu queria fazer uma reclamação para o senhor. Esse corredor aqui da Cavalhada, no Noai, está fazendo uma carnificina. São centenas de multas por dia. E o problema é muito simples. O corredor é pelo lado de fora. As pessoas, quando têm que entrar à direita, elas não podem simplesmente cortar o corredor. Elas, às vezes, 50, 100 metros antes, entram no corredor para entrar à direita. Magda, o que tem de gente tomando a multa? Muito, muito. O que eu tenho recebido de reclamação. Hoje, sabe quem é que tomou a multa dessa? O Pato. Pato me ligou, Gustavo aqui. Eu ia visitar uma parente, uma prima dele que ele tem aqui na Cavalhada. Ele estava descendo na Cavalhada e disse: como é que eu vou entrar à direita sem atravessar a pista de ônibus? Pô, se eu estivesse rodando metros e metros, uns 30 metros antes da esquina, eu olhei, não via ninguém, eu caí pra pista. Sabe onde tem aquele posto de saúde ali naquela curva da Cavalhada? Ali é um exemplo. Que se tu queres entrar ali na farmácia, tu tem que usar a faixa de ônibus. Então, assim, doutor Fábio, tenta achar uma alternativa, porque virou uma carnificina. A Avenida Nonoai, a Avenida Cavalhada, virou uma carnificina para motorista. Tem motorista que já tomou 2 multas, 3 multas iguais. Agora, como é que... O cara diz, como é que eu vou para casa? Como é que eu vou pra casa? E tu tá colocando a vida dos pedestres, que às vezes atravessam porque acham que tá passando um carro, corta, pode acontecer um acidente. Tem que achar uma solução. Chama-se a crônica da morte anunciada. Aquilo ali tá muito ruim, tem que achar uma solução. Que é solução? Que você tá com uma cara de Mutley hoje, cara. Se tu ia falar e o que eu acho o seguinte, dona Magda, a questão da multa não é tantos pontos ou menos pontos. Eu vejo a questão da multa, a infração gravíssima. Por exemplo, o cara parou em faixa dupla, junto do lado de outro carro.
Ele é multado, mas não vai ser cerceado os pontos dele. Eu acho que os pontos deveriam, quando atingisse a sociedade, alta velocidade. Mas, olha, agora sabe? me deu um tilt. A Dirigir gente com o perde celular, ponto com isso? Perde ponto com coisas absurdas. Não, trocar de faixa, qualquer multa é ponto. Qualquer multa é ponto, no mínimo 5, é um absurdo. Aliás, Chicão, falando nisso, esclareceu um negócio. O Marne ontem deu uma notícia e o Marne tinha razão. Eu fui olhar o negócio. Mas tem um negócio que eu não entendi. Tá todo mundo dando pau. Foi olhar o negócio e não entendeu, é isso? Olhou o negócio, achou Tá, e aí conta. Há muito tempo eu não entendo. Há muito tempo eu Conta não o que tu entendo. não entendeu. Não, é que foi difícil Vamos achar. lá, né? vamos lá. Inverno achar não é fácil. Assim, ó. Está cada vez pior. Estão dando um pau no Bolsonaro com o negócio da cadeirinha. Mas a cadeirinha não era obrigatória. Ela é assim. Não. Essa multa, a ideia da multa foi instituída pelo CONTRAN e estava anulada por uma decisão liminar da Justiça, porque o CONTRAN não tem poder de estabelecer punição Você administrativa. não deveria ter contado isso. As pessoas agora vão carregar. Prestasse um desserviço agora. Sim. Eu entendo, te acho competente, é uma pessoa que vai atrás das informações, dos seus mínimos botar o braço para detalhes. fora da janela, pega a multa. É a primeira vez que você Agora- leva uma espinafrada um pé de alface. Olha aqui, ó, mas é que não é espinafrada, mas tu te deu conta que agora tu acabou com a segurança das crianças, maluco? Deixa as crianças ficar voando do carro. Capaz, sabe? Tu parece louco. Mas é agora que tu tava falando de como ele tá ensinando as pessoas. Não de cadeirinha. Não, mas Não, mas isso aí que tu diz é- A verdade, a proposta do Bolsonaro é que seja incluído. Agora, E a minha proposta é que a gente Encerra. vá para casa e você consiga dormir descansado, sonhando conosco. Beijo. Não esqueçam que segunda-feira nós voltaremos. Até lá.